A quebra da Bolsa de Nova York. Em 1929, a situação ficou insustentável para a economia norte-americana. Por quê? No mês de outubro, aconteceu uma corrida acionista para vender as ações das empresas que não estavam dando lucro. Os norte-americanos, que investiam muito em ações, principalmente os grandes industriais e as grandes empresas, começaram a tentar se livrar das ações que estavam dando pouco lucro, mas isso aconteceu como uma bola de neve, um atrás do outro, o que gerou a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra acelerada dos preços das ações leva à falência e fechamento de várias empresas de grande porte, de porte internacional. A queda vertiginosa dos preços e das ações levou ao crack, que seria a quebra, da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929. A quebra levou à ruína milhões de investidores, alguns extremamente ricos, e aumentou em 90% a quantidade de suicídios em Nova York. A crise se perdurou na economia norte-americana por mais de 2 anos. Em 1930, a crise chega ao Brasil, e fazendo assim uma verdadeira catástrofe. Todos os países que dependiam da economia norte-americana foram afetados diretamente por isso, pois os Estados Unidos não conseguiam mais investir nos países exterior que eram necessários. E no caso do Brasil, que era um país extremamente agrário, teve uma grande quebra, pois os Estados Unidos não compravam mais o produto que era produzido pelo Brasil, que era o café nessa época, e além disso começou a cobrar muitas das dívidas que tinha feito para investimento em produtos aqui. Alguns desses produtores faliram e acabaram levando o Estado junto com ele, pois o Estado investiu muito dinheiro público para tentar consignar esses preços. Da crise do capitalismo de 29, o único país que saiu ileso, na verdade, foi a União Soviética. Por quê? A crise de 29 foi uma crise capitalista, e a União Soviética, desde a Primeira Guerra Mundial, tinha adotado um modelo socialista e, por causa disso, se afastado da dependência econômica norte-americana. Após a Primeira Guerra Mundial, essa situação de isolamento acabou por proteger e beneficiar os soviéticos dessa crise. Como a União Soviética conseguiu escapar da crise de 1929? Vamos responder junto? Minha resposta seria, pois a União Soviética tinha adotado o modelo socialista após a Primeira Guerra Mundial e se isolado dos modelos capitalistas. Assim, só observou a crise e a avalanche dos países que mantiveram o modelo capitalista. A gente tem agora um programazinho, um organograma, que demonstra exatamente isso. A crise de 1929, que demorou 10 anos para ser reorganizada e para os Estados Unidos se reorganizar. O crack da Bolsa de Nova York aconteceu na seguinte ordem. Primeira coisa que vão quebrar são os bancos, por causa das falências dos investidores na Bolsa. Isso vai gerar uma falta de crédito, que vai estar diretamente ligado ao desemprego. Segundo fator que vai quebrar vão ser as indústrias, que vão parar de produzir porque estavam produzindo além do necessário. Vai levar ao desemprego também. E o terceiro, o comércio, pois não precisava mais da quantidade de pessoas para vender esses produtos, que leva ao desemprego também. Então a gente pode perceber que uma das grandes consequências foi o desemprego em massa nos Estados Unidos. A adoção do New Ideal. Os norte-americanos, a partir de 1933, resolveram botar na presidência Frank Roosevelt, que seria o presidente que tentaria organizar e implantar o controle para melhorar a economia norte-americana. Esse modelo vai ficar conhecido como New Deal, ou Novo Ideal, se a gente fosse traduzir. E ele tinha como base 3 grandes linhas de atuação. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas linhas? A primeira linha vai ser a agricultura. Na agricultura foram adotadas medidas para ajudar as produções, já que não se podia mais investir no exterior, como tinha sido o caso no Brasil, no café, era melhor adotar um investimento na agricultura de base, dentro da nação, porque assim você resolveria 2 problemas. Primeiro, não precisaria importar mais produtos agrícolas, e segundo, teria mão de obra necessária, já que muitas pessoas estavam desempregadas. Isso vai recuperar os preços dos produtos norte-americanos e vai possibilitar uma exportação de outros produtos, além dos produtos industrializados, os produtos agrícolas agora. A segunda linha de atuação vai ser a indústria, que era a mais afetada. As concessões e financiamentos em juros baixos foram a forma que os Estados Unidos encontrou de incentivar as indústrias nacionais. Outra coisa, já feita com aquelas indústrias que tinham falido
ou estavam fechando foi a nacionalização dessas empresas que estavam em dificuldade. Em muitos casos, os Estados Unidos se tornou o grande patrão da nação norte-americana. O terceiro, mais importante, foram os empregos. Primeira coisa foi a jornada de trabalho semanal reduzida. A quantidade de horas que cada trabalhador tinha que manter foi diminuída para assim poder gerar 1 ou 2 ou até 3 turnos, o que possibilitava maior quantidade de empregos. E segundo, foi a construção de obras públicas, porque o Estado, precisando de mão de obra para construir grandes edifícios ou grande parte da urbanização, acabou gerando empregos também. O New Ideal adotado por Roosevelt surtiu efeito. Demorou quase 10 anos, mas foi o suficiente. Primeira coisa, ou os primeiros efeitos, foi a diminuição do desemprego e a diminuição da inflação. Nesse caso, os norte-americanos resolveram reeleger Roosevelt por mais 2 vezes. Assim, ele ficou no governo durante quase 15 anos. Entrou em 36, foi reeleito em 40, depois em 44, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Foi o presidente que ficou mais tempo no governo durante a história norte-americana. Errei. Isso aí é um outro slide. Desculpa. Pode? Tá difícil. Blá.